O resultado da iniciativa não convencional de Richmond para repensar o trabalho de policiamento foi incrível. Levou algum tempo, mas a polícia investiu na abordagem como estratégia de longo prazo. E, uma década depois, o sistema de multas positivas reduziu a reincidência de 65% para 8%. As delegacias de polícia não são exatamente o tipo de lugar em que se espera ver o essencialismo em ação. Mas, na verdade, o sistema de multas positivas de Ward é uma lição sobre a prática da execução sem esforço. O não essencialista vai com tudo para cima do problema. Tenta fazer tudo, ter tudo, encaixar tudo. Ele age sob a falsa lógica de que, quanto mais trabalhar, mais conseguirá. Mas a realidade é que, quanto mais tentamos alcançar as estrelas, mais difícil fica sair do chão. O essencialista é diferente. Em vez de realizar tudo, e tudo ao mesmo tempo, ele começa pequeno e comemora o progresso. Em vez de correr atrás das grandes vitórias chamativas, que na verdade não importam, o essencialista busca vitórias pequenas e simples, nas áreas essenciais. Não essencialista. Começa com uma meta grande e obtém resultados pequenos. Busca as vitórias mais chamativas. Essencialista. Começa pequeno e obtém grandes resultados. Comemora pequenas conquistas rumo à meta. Ao flagrar e recompensar as pequenas vitórias dos moradores, a abordagem de Ward Clapham se valeu do poder de comemorar o progresso. Num exemplo comovente, um policial abordou um adolescente que salvara uma menina de ser atropelada. Lhe deu uma multa positiva e disse: "Hoje você realizou algo grandioso. Pode fazer diferença no mundo." O garoto foi para casa e pendurou a multa positiva no mural do quarto. Algumas semanas depois, a mãe lhe perguntou se não iria buscar sua recompensa. Para sua surpresa, ele respondeu que nunca trocaria a multa. Um adulto lhe dissera que podia ser alguém, e isso valia mais do que pizza ou boliche de graça. Multiplique esse tipo de interação positiva 40.000 vezes por ano, durante 10 anos, e é possível entender por que essa ideia começou a fazer diferença. Toda vez que era reconhecido e elogiado por algo de bom, o jovem se sentia muito mais motivado para continuar agindo assim, até que, finalmente, esse tipo de atitude se tornou natural e sem esforço. Quando queremos gerar grandes mudanças, costumamos pensar que é preciso liderar algo imenso e grandioso, como um executivo conhecido meu que anunciou, com um estardalhaço, que decidira construir para as filhas uma elaborada casa de bonecas. No entanto, pouco tempo depois acabou abandonando o projeto, por considerá-lo trabalhoso demais. Há nisso uma lógica fascinante. Para fazer algo grande, temos que começar por algo grande. No entanto, é fácil lembrar de grandes iniciativas empresariais que nunca deram em nada, exatamente como a casa de bonecas daquele executivo. Pesquisas mostram que, de todas as formas de motivação humana, a mais eficaz é o progresso. Isso porque uma pequena vitória concreta dá impulso e aumenta a fé no sucesso futuro. No artigo One More Time, How do you motivate employees? Mais uma vez, como motivar funcionários? De 1968, um dos textos mais populares de todos os tempos, da revista Harvard Business Review, Frederick Herzberg revela dados de pesquisas mostrando que os dois principais motivadores internos são a realização de algum feito e o reconhecimento recebido pela realização. Mais recentemente, Teresa Amabile e Steven Kramer reuniram registros de diários de centenas de pessoas anônimas sobre milhares de dias de trabalho. Com base nessas reflexões, os dois concluíram que o progresso cotidiano, mesmo uma pequena vitória, pode fazer uma enorme diferença no modo como os indivíduos se sentem e se comportam. De todas as coisas capazes de promover motivação no dia de trabalho, a mais importante é ter progresso em uma atividade significativa, disseram. Em vez de começar grande e se esgotar sem ter nada para mostrar, além do desperdício de tempo e energia, para realizar coisas realmente essenciais, é preciso começar pequeno
e ir aumentando o impulso. Então, é possível usar esse impulso para trabalhar rumo à próxima vitória, depois, a seguinte, e assim por diante, até haver um avanço significativo. Então o progresso se tornará tão natural e sem esforço que o avanço parecerá um sucesso instantâneo. Como escreveu Henry B. Eyring, ex-professor e educador da Universidade de Stanford. Minha experiência me ensinou o seguinte sobre o aprimoramento de pessoas e empresas. O melhor lugar para buscá-lo é nas pequenas mudanças que podem ser obtidas naquilo que se faz com frequência. Há poder na constância e na repetição. Quando almocei com o Dr. Phil Zimbardo, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, eu o conhecia principalmente como o criador do famoso experimento da prisão de Stanford. No verão de 1971, Zimbardo selecionou alunos saudáveis de Stanford, distribuiu entre eles os papéis de carcereiros e presos e os trancou numa prisão improvisada no porão da universidade. Em poucos dias, os prisioneiros passaram a manifestar sintomas de depressão e estresse extremo, enquanto os carcereiros começaram a agir de maneira cruel e sádica. O experimento foi encerrado antes do prazo, por razões óbvias. A questão é que o mero fato de serem tratados como prisioneiros e carcereiros criou, no decorrer de poucos dias, um impulso que levou os participantes a agir como tais. O experimento da prisão de Stanford é lendário, e muito se escreveu sobre suas inúmeras implicações. Mas eu queria saber o seguinte: se apenas o fato de serem tratados de certa maneira condicionou aqueles alunos de Stanford a adotar aos poucos os comportamentos negativos, será que o mesmo tipo de condicionamento funcionaria com comportamentos mais positivos? Na verdade, hoje Zimbardo tenta realizar um grandioso experimento social nessa linha chamado Projeto da Imaginação Heróica. A lógica é aumentar a probabilidade de alguém agir com coragem, ensinando-lhe os princípios do heroísmo. Ao estimular e recompensar atos heróicos, Zimbardo acredita que podemos, de forma consciente e deliberada, criar um sistema no qual atos heróicos finalmente se tornem naturais e sem esforço. Temos escolha. Podemos usar nossa energia para criar um sistema que torne fácil a execução de ações produtivas. Ou podemos nos resignar com um sistema que, na verdade, dificulta a produtividade. O sistema de multas positivas de Ward adotou a primeira linha e deu certo. Somos capazes de aplicar o mesmo princípio às escolhas que fazemos ao projetar sistemas na vida. Eu e Ana, minha mulher, tentamos incorporar essas ideias ao sistema de criar filhos. Em certo momento, ficamos preocupados com o tempo que as crianças passavam diante de telas. Somando televisão, computador, tablets e celulares, fica fácil demais perder tempo com entretenimento não essencial. Mas, naturalmente, nossa tentativa de fazê-los mudar de hábito provocou atrito. As crianças sempre reclamavam quando desligávamos a televisão ou tentávamos limitar o tempo de tela. E nós, como pais, tínhamos que policiar a situação conscientemente, o que nos afastava de fazer o que era essencial. Então criamos um sistema de fichas. As crianças recebiam 10 fichas no início da semana. Podiam trocar cada uma por meia hora de tela ou 50 centavos no final da semana, num total de $5 ou 5 horas de tela por semana. Quem lesse um livro durante meia hora ganharia uma ficha a mais, que poderia ser trocada por tela ou dinheiro. O resultado foi incrível. Da noite para o dia, o tempo de tela caiu 90%. A leitura aumentou na mesma proporção, e o esforço geral que despendíamos para policiar o sistema despencou. Em outras palavras, o número de atividades não essenciais foi drasticamente reduzido, e o de atividades essenciais aumentou. Depois de investirmos apenas um pequeno esforço inicial para montar o sistema, ele funcionou sem atritos. Todos podemos criar sistemas assim, em casa e no trabalho. O segredo é começar pequeno, estimular o progresso e comemorar as pequenas vitórias. Conheça algumas técnicas. Concentre-se no progresso mínimo viável.
Uma crença comum no Vale do Silício é: concluído é melhor do que perfeito. Isso não quer dizer que devamos produzir qualquer porcaria, mas sim deixar de perder tempo com o que não é essencial e fazer o que precisa ser feito. Nos círculos empresariais, o conceito é expresso como criação do produto mínimo viável. A ideia é: qual é o produto mais simples possível que seria útil e valioso para o cliente que pretendemos alcançar? Do mesmo modo, é possível adotarmos o método do progresso mínimo viável. Podemos nos perguntar: qual é o menor progresso que seria útil e valioso para a tarefa essencial que queremos cumprir? Usei essa prática para escrever este livro. Por exemplo, ainda na fase de exploração, antes mesmo de começar a redigir o texto, eu publicava uma ideia curta, meu produto mínimo viável, no Twitter. Se ela repercutisse por lá, eu escrevia um texto no blog da Harvard Business Review. Com a repetição desse processo que exigia pouquíssimo esforço, consegui descobrir se o que eu pensava dialogava com os aspectos que as outras pessoas consideravam mais relevantes. É o mesmo processo que a Pixar usa em seus desenhos animados. Em vez de começarem com roteiros, eles partem de storyboards, ou, como se costuma explicar, a versão em quadrinhos do filme. Vão experimentando ideias e vendo o que dá certo. Fazem isso em pequenos ciclos, centenas de vezes. Depois, mostram um filme a pequenos grupos para receber feedback. Isso lhes permite aprender o mais depressa possível, com o mínimo de esforço. Como disse John Lasseter, diretor de criação da Pixar e agora da Disney: na verdade, não terminamos nossos filmes. Nós os lançamos. Faça a preparação mínima viável. Existem duas maneiras de abordar uma meta ou um prazo importantes. Pode-se começar cedo e pequeno, ou tarde e grande. Tarde e grande significa realizar tudo na última hora, virar noites e fazer acontecer. Cedo e pequeno quer dizer começar quanto antes, com o mínimo investimento possível de tempo. Muitas vezes, 10 minutos investidos num projeto ou numa tarefa 2 semanas antes do encerramento do prazo podem evitar muito estresse e correria frenética de última hora. Pegue uma meta ou um prazo que terá que cumprir e pergunte-se: qual é o mínimo que posso fazer agora mesmo para me preparar? Um líder e palestrante extremamente inspirador explicou que seu segredo é começar a elaborar as palestras 6 meses antes. Ele não prepara o discurso inteiro, só começa. Se você tiver uma apresentação para fazer daqui a algumas semanas ou alguns meses, abra um arquivo de texto agora mesmo e passe 4 minutos listando ideias. Depois, salve e feche o arquivo. Não leve mais do que 4 minutos. Apenas comece. Uma colega de Nova York usa um truque simples. Sempre que ela agenda uma reunião ou um telefonema, leva exatos 15 segundos para listar os objetivos principais. Assim, no dia marcado, quando se senta para preparar as questões a serem tratadas, pode consultar sua lista. Não é preciso planejar toda a pauta da reunião. Apenas alguns segundos de preparação geram resultados valiosos. Recompense visualmente o progresso. Muitos pais e professores usam como método de reforço positivo um quadro ou mural em que vão colocando uma estrelinha cada vez que a criança faz alguma coisa que eles gostariam de encorajar. Pode ser sempre que o filho come as verduras do prato, vai dormir na hora certa ou arruma o quarto. Ou sempre que o aluno faz o dever de casa, ajuda na aula ou entrega um trabalho antes do prazo, por exemplo. Se você já foi premiado em algum sistema desse tipo, sabe como é estimulante receber esse reconhecimento visual. Existe algo poderoso em ver o progresso rumo a uma meta. Por que não aplicar a mesma técnica às metas essenciais, em casa ou no trabalho? Quando começamos pequeno e recompensamos o progresso, acabamos conseguindo mais do que quando estabelecemos metas grandes, elevadas e, muitas vezes, impossíveis. Como bônus, o ato de reforçar positivamente o sucesso nos permite obter mais satisfação e prazer com o processo. Capítulo 18. Fluir.
A genialidade da rotina. Num homem inteligente, rotina é sinal de ambição. W. Wade Alden. Anos antes de ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, o nadador Michael Phelps já seguia a mesma rotina em todas as provas. Chegava com 2 horas de antecedência, alongava-se e relaxava seguindo um padrão exato. 800 metros de nado medley, 50 de nado livre, 600 só batendo os pés, segurando uma prancha, 400 com a boia entre as pernas, etc. Depois do aquecimento, enxugava-se, colocava os fones de ouvido e se sentava. Nunca se deitava. Na mesa de massagem. A partir daí, ele e Bob Bowman, o treinador, não trocavam uma palavra até o final da prova. Faltando 45 minutos para a competição, ele se vestia. 30 minutos e entrava na piscina de aquecimento. Para nadar 600 a 800 metros. Restando 10 minutos, andava até a sala de espera. Sentava-se sozinho, nunca ao lado de alguém. Gostava de manter as cadeiras ao seu lado, vazias para suas coisas. Os óculos de um lado, a toalha do outro. Quando chegava a hora, ele andava até os blocos de largada. Lá, fazia o de sempre. 2 alongamentos. Primeiro com pernas esticadas, depois com o joelho dobrado. Perna esquerda antes, sempre. Então, tirava o fone direito. Quando chamavam o seu nome, tirava o esquerdo. Subia no bloco de largada sempre pela esquerda. Secava-o todas as vezes. Depois, se erguia e girava os braços de modo que as mãos batessem nas costas. Phelps explica. É só uma rotina. Minha rotina. A que sigo a vida inteira. Não vou mudar. O técnico Bob Bowman elaborou com ele essa sequência física. Mas não é tudo. Também deu a Phelps um roteiro em que pensar quando fosse dormir e logo ao acordar. Ele o chamou de assistir ao vídeo, que era simplesmente a visualização da prova perfeita. Com detalhes minuciosos e em câmera lenta, Phelps visualizava cada momento. A posição inicial no alto dos blocos, cada uma das braçadas e até a saída da piscina. Vitorioso, com a água escorrendo pelo rosto. Phelps não seguia essa rotina mental apenas de vez em quando. Ele fazia isso todos os dias antes de dormir e ao acordar durante anos. Quando queria desafiá-lo nos treinos, Bob gritava, passe o vídeo. E Phelps se forçava a ir além dos limites. Por fim, a rotina mental ficou tão profundamente entranhada que Bob mal precisava lembrar-lhe da visualização antes da corrida. Phelps estava sempre pronto para apertar o play. Quando lhe indagaram sobre a rotina, Bowman explicou. Se alguém perguntar a Michael o que lhe passa pela cabeça antes das competições, ele vai dizer que não pensa em nada, só segue o programa. Mas não é bem isso. É que os hábitos o dominaram. Quando chega à competição, ele já passou por metade do plano e foi vitorioso a cada passo. Todos os alongamentos foram feitos como planejou. As voltas de aquecimento se deram exatamente como visualizou. A competição real é apenas mais um passo no padrão que começou antes e que só teve vitórias. Vencer é uma extensão natural. Como todos sabemos, em 2008, Phelps conquistou o recorde de 8 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. Quando visitei a cidade anos depois do feito extraordinário do nadador, não pude deixar de pensar no modo como ele e outros atletas olímpicos fazem todas essas façanhas impressionantes parecerem tão fáceis. É claro que os atletas de alto nível treinam mais tempo e com mais intensidade do que todos os outros. Mas, quando entram na piscina, na pista, no ringue, tudo parece absolutamente fácil. É mais do que uma simples extensão natural do treinamento. É a confirmação da genialidade da rotina certa. O não essencialista acha que as coisas essenciais só são feitas à força, que a execução é pura questão de esforço. O essencialista pensa diferente. Ele elabora uma rotina que transforma em posição padrão a conquista do que foi identificado como essencial. É claro que, em certos casos, os essencialistas ainda têm que trabalhar com afinco, mas com a aplicação da rotina correta, cada esforço produz resultados
exponencialmente maiores. Não essencialista. Tenta executar à força o que é essencial. Permite que itens não essenciais sejam o padrão. Essencialista. Elabora uma rotina que preserva o essencial, tornando a execução algo que quase não exige esforço. Faz do essencial a posição padrão. Fazer com que pareça fácil. A rotina é uma das ferramentas mais poderosas para remover obstáculos. Sem ela, a atração das distrações não essenciais nos domina. Mas se criarmos uma rotina capaz de preservar o essencial, começaremos a executá-la no piloto automático. Em vez de buscarmos conscientemente o essencial, ele acontecerá sem precisarmos pensar a respeito. Não teremos que gastar energia todo dia priorizando tudo. Gastaremos apenas um pouquinho de energia inicial para elaborar a rotina e depois bastará segui-la. Há um conjunto imenso de pesquisas científicas que descrevem o mecanismo pelo qual a rotina permite tornar fáceis as coisas difíceis. Uma explicação simplificada é que, quando cumprimos determinada tarefa, os neurônios criam novas conexões pelas vias de comunicação chamadas sinapses. Com a repetição, as conexões se fortalecem e ativá-las fica mais fácil para o cérebro. Por exemplo, quando aprendemos uma palavra nova, são necessárias várias repetições a intervalos diferentes para que ela seja dominada. Para recordá-la depois, é preciso ativar as mesmas sinapses até que, afinal, você sabe a palavra sem pensar conscientemente nela. Um processo semelhante explica por que quando vamos do ponto A ao ponto B todos os dias, podemos acabar fazendo o percurso sem pensar nele de maneira consciente. Ou porque, quando preparamos certo prato algumas vezes, não precisamos mais consultar a receita. Ou porque qualquer tarefa mental fica mais fácil a cada vez que tentamos executá-la. Com a repetição, dominamos a rotina e a atividade vira um hábito. Nossa habilidade de executar o essencial, assim como qualquer outra, melhora com a prática. Pense na primeira vez que precisou desempenhar uma função importante no trabalho. A princípio, se sentiu um novato, provavelmente inseguro e desconfortável. O esforço para se concentrar esgotou sua força de vontade. Instalou-se a fadiga decisória. Provavelmente você se distraiu à toa. Isso é normal. Mas, depois de cumprir a função várias vezes, você ganhou confiança. Não se distraiu mais. Conseguiu realizá-la melhor e mais depressa, com menos esforço e sem precisar se concentrar tanto. Esse poder da rotina nasce da capacidade do cérebro de assumir o controle total até o processo de se tornar inconsciente. Também existe outra vantagem cognitiva na rotina. Depois que o trabalho mental passa para os gânglios basais, o espaço da mente é liberado para se concentrar em outra coisa. Isso nos permite executar uma atividade essencial no piloto automático e, ao mesmo tempo, nos envolver ativamente em outra sem sacrificar o nível de foco e contribuição. Na verdade, o cérebro começa a trabalhar cada vez menos. Diz Charles Duhigg, autor do livro O Poder do Hábito. O cérebro pode se desligar quase completamente. E essa é uma verdadeira vantagem, porque significa que você tem toda aquela atividade mental para dedicar a outra coisa. Para alguns, a criatividade e a inovação são aniquiladas na rotina, o supremo exercício do tédio. E as rotinas realmente podem ficar assim. Mas as rotinas erradas, as certas, podem melhorar a inovação e a criatividade, pois poupam nossa energia. Em vez de gastar nosso suprimento limitado de disciplina tomando as mesmas decisões várias vezes, quando incorporamos as decisões à rotina, canalizamos essa disciplina para outra atividade essencial. O trabalho de Mihai Csikszentmihalyi sobre criatividade demonstra que pessoas muito criativas usam rotinas rígidas para liberar a mente. A maioria dos indivíduos criativos logo descobre qual é seu melhor ritmo para dormir, comer e trabalhar, e obedece a ele mesmo quando é tentador fazer outra coisa. Eles usam roupas confortáveis, só interagem com pessoas por quem sentem afinidade, só fazem o que acham relevante. É claro que essas idiosincrasias
podem não ser agradáveis para aqueles com quem tem que conviver. Mas personalizar padrões de ação os ajuda a libertar a mente das expectativas que exigem atenção e permite uma concentração intensa no que realmente importa. O CEO de uma das empresas mais inovadoras do Vale do Silício tem uma rotina que, à primeira vista, parece chata e fatal para a criatividade. Uma vez por semana, ele faz uma reunião de 3 horas de duração que começa às 9 da manhã. Ela nunca foi cancelada nem remarcada. É obrigatória, de modo que todos os executivos sabem que nunca devem marcar nenhuma viagem que coincida com ela. Se for às 9 horas da manhã de segunda-feira, todos estarão lá. É uma disciplina. À primeira vista, não há nada de muito especial nisso. Mas a qualidade das ideias que surgem nessa reunião regular é especial. Como o diretor eliminou o custo mental envolvido em planejar a reunião ou em pensar em quem comparecerá ou não, todos podem se concentrar na solução criativa de problemas. E, na verdade, a equipe faz com que ter ideias e soluções criativas pareça fácil e natural. O poder da rotina certa. De acordo com pesquisadores da Universidade Duke, quase 40% das nossas escolhas são profundamente inconscientes. Não pensamos nelas no sentido costumeiro antes de tomá-las. O bom disso é que podemos desenvolver novas habilidades, que acabam se tornando instintivas. O perigo é desenvolvermos rotinas contraproducentes. Se não houver total atenção e consciência, podemos nos enredar em hábitos não essenciais, como verificar e-mails no instante em que nos levantamos pela manhã, comprar doces no caminho de casa todo dia, ou passar a hora do almoço acessando redes sociais, em vez de usar esse tempo para pensar, refletir, recarregar as energias ou interagir com amigos e colegas. Então, como descartar as rotinas que nos mantêm presos a hábitos não essenciais e substituí-las por outras que façam com que a execução do que é essencial seja realizada quase sem esforço? Reformule seus gatilhos. A maioria de nós tem algum hábito comportamental que quer mudar, seja comer menos bobagens, desperdiçar menos tempo ou se preocupar menos. Mas, quando tentamos, descobrimos que mudar o menor e mais simples dos hábitos é extremamente difícil. Parece haver uma força da gravidade nos puxando para aquelas batatas fritas, aquele site cheio de fotos de bichos engraçados, ou a espiral de preocupações com coisas que não controlamos. Como resistir à poderosa atração desses hábitos? Numa entrevista sobre o livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg disse: "Nos últimos 15 anos, aprendemos muito sobre o funcionamento dos hábitos e como mudá-los. Os cientistas explicaram que todo hábito se compõe de deixa, rotina e recompensa. A deixa é o gatilho que diz ao cérebro para entrar no modo automático e usar este ou aquele hábito. Depois, há a rotina, o comportamento propriamente dito, que pode ser físico, mental ou emocional. Por fim, vem a recompensa, que ajuda o cérebro a perceber se valerá a pena recordar esse hábito específico no futuro. Com o tempo, esse ciclo deixa-rotina-recompensa se torna mais automático, e a deixa e a recompensa se entrelaçam neurologicamente. Isso significa que, se queremos mudar a rotina, não precisamos mudar o comportamento em si. Em vez disso, precisamos encontrar a deixa que provoca a atividade ou o comportamento não essencial e dar um jeito de associar esta mesma deixa a algo essencial. Por exemplo, se ao voltar para casa você passa por uma padaria e tem vontade de comprar um bolo, na próxima vez que passar por ela, aproveite a deixa e compre uma salada no restaurante do outro lado da rua. Ou se o som do despertador pela manhã o faz verificar e-mails, use-o como deixa para se levantar e ler um livro. A princípio, será difícil vencer a tentação de entrar na padaria ou olhar os e-mails. Mas a cada vez que executar o novo comportamento, você fortalecerá o vínculo cerebral entre a deixa e ele, e logo, de forma subconsciente e automática, você se verá seguindo a nova rotina. Crie novos gatilhos.
Se a meta é estabelecer mudanças comportamentais, não devemos nos restringir apenas às deixas existentes. Podemos criar outras para provocar a execução de alguma rotina essencial. Usei essa técnica para desenvolver a rotina de escrever num diário. E para mim, deu super certo. Durante muito tempo, só escrevi nele esporadicamente. Adiava esse momento ao longo do dia. À noite pensava, faço isso de manhã. Mas inevitavelmente não fazia. E na noite seguinte, tinha que escrever sobre 2 dias. E era coisa demais. Aí, adiava de novo. E assim por diante. Então, alguém me disse que desenvolvera a rotina de escrever algumas linhas à mesma hora, todo dia. Parecia algo simples, mas eu sabia que precisaria de alguma deixa que me lembrasse de escrever na hora marcada, todo dia. Senão, continuaria a adiar como vinha fazendo.